Voltamos aqui com o nosso Geração Saúde, hoje falando sobre a campanha Setembro Amarelo. E dentro dessa campanha de prevenção ao suicídio, são muitos os temas a serem debatidos, todos são importantes. E hoje a gente convidou aqui o Rodrigo Maciel, que é psicólogo, para a gente conversar um pouquinho sobre o luto pós-suicídio, né? Como é que ficam essas famílias, esses amigos, as pessoas do entorno ali de quem realmente praticou o suicídio. É um tema muito sério, existem muitas dúvidas. E, Rodrigo, bom dia. Seja muito bem-vindo. Eu já quero lhe agradecer por ter topado hoje conversar um pouquinho aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço. Quando a gente fala sobre suicídio, né, esse mês é um mês realmente totalmente voltado à sociedade como um todo. Abraçou a causa, abraçou a campanha. Que bom que abraçou, né? Até então era uma campanha muito voltada, direcionada para a saúde de uma maneira geral, mas hoje em dia você vê nas escolas, nas empresas, até mesmo nas igrejas. E por que não nas igrejas, né? Porque as igrejas, de uma forma geral, havia uma resistência de falar sobre suicídio, mas hoje mesmo, assim, eu mesmo tenho um convite para receber nas igrejas, meus colegas também, e é muito importante falar sobre saúde mental onde quer que a gente esteja. Nunca é demais falar sobre isso. E falar sobre suicídio é um assunto mais delicado ainda, porque a nossa sociedade, a sociedade ocidental, a nossa cultura ocidental, ela tem ainda um estigma muito grande para falar também sobre a morte. Nós não somos preparados para falar e para viver o luto, para viver a morte. O luto aí eu falo de uma forma geral, de perder alguma coisa. Nós não somos preparados para perder, né? Nós vivemos sempre correndo, querendo ganhar sempre mais. Rodrigo. E quando se fala de vida, de morte, aí que é um assunto mais delicado, que requer uma maior sutileza. Enquanto no Oriente, na cultura oriental, o luto é vivenciado de uma forma bem mais simbólica, mais sagrada. Em algumas regiões é uma semana inteira, o velório, tem aquele simbolismo Exato. todo. E eles realmente vivem todas as fases do luto, coisas que a gente acaba pulando para evitar sofrer. E a gente às vezes acaba sofrendo justamente por isso, né, Rodrigo? Porque o luto também é um processo, precisa ser vivido em todas as suas fases. Mas voltando aqui para a questão do suicídio, como deve ser complicado para uma família, para os amigos, para a rede ali que está ao redor daquela pessoa, quando aquela pessoa realmente comete suicídio, né, Rodrigo? É importante entender a dimensão desse problema e saber como ajudar, né? Exato, Carla. Como já se bem sabe, o suicídio ele já é considerado um problema de saúde pública. Os dados estatísticos eles dizem que aqui no Brasil são 32 mortes por dia. Então, imagina só, um número altíssimo, muito elevado. A cada 45 segundos morre alguém no mundo. Imagina só, um suicídio, e os dados eles dizem que pelo menos 6 pessoas elas são afetadas pelo suicídio. Imagina só, a cada uma pessoa que morre, várias outras pessoas são afetadas. E aí é onde entra a questão do luto pelo suicídio. Se o suicídio ele já é um estigma, imagina só o luto pelo suicídio, a culpa que é muito presente, nos familiares, nos amigos, e são muitos porquês. Por que ele fez isso? O que é que eu deveria ter feito para evitar? Por que comigo? Então, assim, é uma ambivalência de sentimentos, de culpa, de raiva, de negação. Verdade. Então, assim, o suicídio, sabe-se que ele é uma causa multifatorial. Então, assim, as pessoas que vivenciam esse processo de luto pelo suicídio, é muito complicado e, assim, muito adoecedor carregar essa culpa para si. Porque não é uma causa si, são causalidades, são multifatores. É verdade, é muito complicado realmente, mas eu acho que essa campanha vem ajudando a quebrar justamente isso, né? Só em falar do assunto, como você falou, no grupo de jovens da igreja, como é o grupo Help, né? Que se realmente fazem esse trabalho tão bacana, ali na escola, na empresa, em todo lugar que se fala, quanto mais se fala, a coisa vai ficando mais familiarizada, mais acessível para conversar. E realmente essa questão do luto, para quem fica, é muito complicado. Assim, Rodrigo, quais são realmente os sinais? As pessoas têm muita dúvida disso. Os sinais de quem realmente pretende cometer suicídio. E se é que a gente pode responder essa pergunta, como é que a gente faz para ajudar essas pessoas? Porque tá ali, é um amigo seu que estudou com você, que você não vê um tempinho, mas que você ainda tem contato, que posta de repente uma coisa que você se preocupa. Isso é muito comum hoje, né? As redes sociais estão aí, realmente as pessoas postam muita coisa, aquilo que estão sentindo, aquilo que estão fazendo. O próprio pai e a mãe, de repente, em casa, ou familiar, dependendo do parentesco.
É muito complicado. Então, como perceber esses sinais e como é que a gente pode ajudar? Olha, como você falou, é muito precipitado dizer quais são as formas de ajudar, mas o ideal é que você tenha um parâmetro do que a pessoa era, do comportamento da pessoa e como ela vem se comportando, entende? Por exemplo, sinais como eu sou um peso para vocês, eu sou um peso para a sociedade, eu quero sumir, eu quero... Tipo, sinais que dão a entender, a pessoa não faz planejamento para o futuro, é sempre pensando no presente ou pensando em alguns sinais de desaparecimento. E a partir daí você pode, poxa, tem alguma coisa aí que tá diferente. Muitas vezes é comum que as pessoas que estão mais próximas, principalmente nas relações familiares, não darem tanta importância. Porque de fato tem pessoas que são emocionalmente instáveis, que hoje estão tristes, estão felizes. É muito comum. E assim, isso não tem necessariamente a ver com uma patologia, com um transtorno, mas sim a questão emocional mesmo da pessoa. E muitas vezes as pessoas, elas, digamos, não dão tão merecimento, não dão tanta credibilidade a isso. E é aí que vem muito a culpa na questão do luto pelo suicídio. Exatamente. É muito comum isso. E assim, um termo até bem comum na questão do luto pelo suicídio é a pós-venção. Assim como nós temos a prevenção, existe a pós-venção. O que é a pós-venção? São atividades de caráter informativo, as atividades para realmente trazer esse auxílio para as pessoas que vivenciam esse luto. Como eu falei, são várias pessoas que são afetadas pelo luto, que são chamadas de sobreviventes. São sobreviventes pelo suicídio. Então, assim, essas atividades são direcionadas às pessoas que realmente vivenciaram esse processo, que é um processo muito difícil, muito doloroso, porque, imagina só, nós temos ainda uma questão muito cultural das pessoas chegarem para o sobrevivente do suicídio, do luto pelo suicídio, e dizerem assim, mas porque você não viu, você não percebeu, sabe, colocar... As pessoas julgam, né? Julgar, exatamente. Em vez de acolher, que é o que a gente fala tanto, acolher, não, mas as pessoas acabam rotulando essas pessoas como se elas fossem de fato, tudo mais difícil. De fato, responsáveis por aquilo ali. É verdade, é muito complicado. E, Rodrigo, assim, aconteceu, infelizmente não se pôde evitar por muitas questões que a gente já vem comentando aqui. Como seguir, como essas pessoas, como você falou, estatisticamente, basicamente 6 pessoas são afetadas, e pode ser mais, pode ser menos, Exato. Mas tem essa média. Como é que essas pessoas afetadas conseguem seguir? Como é que fica? O primeiro sentimento realmente é de culpa, né? Assim, é muito variado, mas normalmente o que dizem os estudos, o que a gente vivencia na prática, de fato é o sentimento de culpa. Isso varia desde um familiar a um cônjuge, a alguém da relação de trabalho, porque a pessoa ela vivencia vários ambientes. Então assim, acaba surgindo esse sentimento, essa emoção mais comum, realmente de culpa, porque o que é que eu deveria ter feito para ajudá-lo? Por que eu não fiz? Porque eu não fiz, exato. Então assim, o processo de ajuda, a partir daí, é fazer com que as pessoas que ficaram, ela consiga ressignificar esse processo de uma forma que não se sinta culpado pela partida do outro. A palavra é essa, ressignificar, né? Ressignificar. E a partir daí trabalhar a resiliência desse paciente, dessa pessoa que vivencia esse processo de luto, que não é fácil, nós sabemos que não é fácil, como eu falei. De fato, é uma perca de alguém querido, de alguém que estava ali próximo a você e que você, de repente, vê partir, né? E são coisas que de fato, fogem ao nosso controle e muitas vezes nós carregamos essa culpa para nós. É verdade. E assim, quem fica, sofre também, e muito, como o Rodrigo já está conversando aqui com a gente. E essas pessoas, amigos, familiares, o namorado, ou o esposo, ou a mulher, realmente, essas pessoas também, acredito eu, que vão precisar ali de um tratamento, de uma ajuda psicológica. É comum depois também esses afetados, por exemplo, desenvolver a partir daquela dor, daquele luto, também algum transtorno e precisar dessa ajuda? Com certeza, porque a partir do momento que você, como você bem colocou no início, é essencial que se vivencie o processo de luto. Alguns autores até colocam os estágios do luto, como raiva, negação, culpa, até o processo de aceitação. Mas você precisa vivenciar esse luto, você precisa
reconhecer essa perda e você precisa passar por isso. Como já colocamos em outra oportunidade, todas as emoções elas são necessárias para nós vivenciarmos. Então, assim, a partir do momento que você vivencia essa dor, essa perda, mas não consegue ressignificar, a pessoa está vulnerável sim, elas são vulneráveis. Os indivíduos que passam por esse processo de luto pelo suicídio são vulneráveis sim a algum tipo de adoecimento psicológico. É verdade. Então essas pessoas, além de ter todo ter que passar realmente por esse processo, por exemplo, grupos como o Grupo Help, grupos de ajuda, terapia, acompanhamento psicológico, tudo isso vai ajudar a essas pessoas que estão ali no entorno de quem realmente praticou o suicídio a superar esse momento. É importante esse apoio nessa hora? Com certeza. Inclusive, quando se trata em adoecimento psicológico, uma das principais causas que nós colocamos para o paciente, alternativas para o paciente, ele procurar se socializar. Então, assim, existem ajudas específicas, orientações específicas, como terapia de grupo, até a própria terapia individual, mas a socialização é fundamental nesse momento. Existem terapias de grupo específicas com determinados temas, por exemplo. Aqui em Mossoró eu confesso que eu não sei se existe, mas assim, a nível estadual, a nível nacional, enfim, existem terapias de grupo que são com grupos específicos para debater a questão do luto pelo suicídio, pessoas que passaram por esse problema, entende? Então, assim, as pessoas vão poder compartilhar no grupo essa temática e poder crescer um com o outro e ajudar um com o outro. Isso é muito bom, isso é muito importante, realmente faz toda a diferença. Rodrigo, mas falando agora diretamente para quem está assistindo a gente, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que passou por essa situação complicada aí, vivenciou o suicídio na família, entre amigos, qual o recado que você deixa para essas pessoas que ficaram, né, com esse sentimento, com todo esse sofrimento, como você falou, é muito doloroso. Não é fácil ressignificar, ter resiliência, ter força, realmente não é fácil. Mas a gente precisa tentar, né, Rodrigo? O recado que eu dou é aquilo que nós viemos conversando aqui durante toda a nossa conversa. Tem coisas que, de fato, fogem ao nosso controle e a dor do outro, ela muitas vezes nos atinge com um sentimento muito forte de culpa. Mas nós precisamos ressignificar esse momento com outras alternativas, com outras vivências e perceber que está necessitando de ajuda, que de fato é muito difícil vivenciar esse processo de luto. É verdade. E quando você percebe que você está vivendo esse luto de uma forma mais complicada, de uma forma mais crônica, você procure um profissional realmente especializado, habilitado, que possa te ajudar, que possa te auxiliar nesse processo para você vivenciar de uma melhor maneira possível. Exatamente, né, gente? Vamos procurar essa ajuda mesmo, porque, como o Rodrigo disse, ficar em casa trancado, claro que tem o processo do luto, tem que ficar triste, realmente, todo mundo que passa por isso sabe como é, mas é preciso superar tudo isso. E quando não se supera, aí vem os transtornos que a gente já conhece e que fica tudo mais complicado. Mas deixar vocês hoje com esse recado, né? Começando a semana, a segunda-feira, com esse recado super importante aqui do Rodrigo, durante o Setembro Amarelo, para a gente realmente buscar essa força, essa ajuda, para a gente continuar seguindo aí a nossa vida. Rodrigo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço mais uma vez a Rodrigo por ter vindo hoje compartilhar um pouquinho desse tema com a gente. E a Vanusa Lopes está assistindo a gente, dando bom dia, elogiando o nosso tema. Muito obrigada, Vanusa. Bom dia para você também. Geração Saúde fica por aqui. Amanhã tem mais, 10h15, ao vivo aqui na telinha da Super TV. Geração Saúde. Oferecimento. Cassim, o seu laboratório de confiança. Super TV é sua, é super.